Bom dia, pessoal da Faculdade Dom Bosco. Como eu não consegui recuperar os meus vídeos antigos, eu resolvi gravar um videozinho novo para vocês. Vamos tentar trabalhar com dois vídeos de 15 minutos, um sobre causas de extinção e um sobre garantias e privilégios do crédito tributário. Bem, nossa matéria começa em pagamento. Primeiro das causas de extinção, é a forma mais comum de extinção. Lembrando que o pagamento em direito tributário, as obrigações tributárias compete ao devedor buscar o credor para efetuar o pagamento. Isso leva com que, ainda que a administração pública notifique, a ausência de chamamento do devedor para o pagamento não elide a sua mora. A sua mora decorre exclusivamente da inadimplência na data fixada para pagamento, que geralmente é 30 dias após o lançamento, a notificação para o lançamento definitivo. O não pagamento da obrigação tributária no dia implica na incidência de mora por parte do devedor, e a mora tributária é uma mora de natureza objetiva, é uma mora real, não é uma mora subjetiva. Ela é o que se chama in re ipsa, ela dispensa a notificação do artigo 397 do Código Civil Brasileiro, estando o devedor interpelado unicamente com o lançamento, com a sua notificação do lançamento definitivo. Aí ele tem o prazo, via de regra nas legislações, de 30 dias para efetuar o pagamento. Não o fazendo, ele já está em mora, em que se dirá nos tributos da União a taxa Selic e nos tributos dos estados e do Distrito Federal a taxa de juros do artigo 161, parágrafo 1º, na razão de 1%. Bom, outra questão importante do pagamento é o pagamento indevido. No direito tributário, há uma presunção de legitimidade dos atos administrativos, dentre eles o lançamento. Portanto, o contribuinte, a obrigação tributária é fundada eminentemente na legalidade. Isso quer dizer que o sujeito passivo tem de pagar o tributo. Portanto, mesmo que ele entenda que o tributo é inconstitucional, ele vai resolver obrigatoriamente será pago sob pena de execução fiscal. Então, eu não preciso, no âmbito do direito tributário, para fins de pagamento indevido, de prova do erro. Basta que esse pagamento tenha sido efetuado de forma indevida, que não fosse devido. Bom, o prazo para a ação de repetição de indébito é de 5 anos. Lembrando, duas súmulas importantes, súmula 162, súmula 188 do STJ, vocês têm que lembrar. Por isso, quando eu dou uma olhadinha na outra tela ali, porque não dá para lembrar todas essas súmulas e todos esses artigos de cabeça, é impossível mesmo para quem dá tributário há bastante tempo, né? Duas questões interessantes também, né? Súmula 546 do STF, que diz os requisitos para repetição de indébito nos chamados tributos indiretos. Vocês lembram que são tributos indiretos? São aqueles em que o sujeito passivo repassa na cadeia econômica o valor do tributo pago. Exemplo do ICMS. Nós vimos no começo do semestre substituição tributária para frente e vimos que no exemplo da refinaria, a refinaria antecipa o valor dos tributos devidos pelos outros agentes da cadeia econômica, colocando esse valor no preço. Isso é um tributo que repercute, um tributo indireto. Nessa hipótese, para que ele se ressarça do tributo eventualmente pago indevidamente, ele tem de comprovar ou que não repassou na cadeia econômica ou que possui expressa autorização do contribuinte de fato, que é aquele que efetivamente recaiu o ônus do pagamento do tributo. O prazo é de 5 anos, a partir da Lei Complementar 118, da vigência dela, que é em 9 de junho de 2005, não se aplica mais a regra aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, do chamado 5+5. Os tributos lançados antes de 9 de junho de 2005, entende-se que o prazo de repetição de indébito, para ação de repetição de indébito, será de 5 anos após o prazo para a homologação tácita, que é 5 anos. Então, 5+5. A partir de 9 de junho, considera-se como termo inicial do prazo de repetição de indébito o pagamento antecipado na forma do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Bom, compensação. Outra causa de extinção, compensação é quando dois sujeitos são ao mesmo tempo credores e devedores.
como na hipótese, por exemplo, de um sujeito passivo que tem um crédito a receber do Estado e, ao mesmo tempo, tem uma dívida. Especialmente no ICMS, trabalha muito com essa questão de compensação. Muitas vezes o sujeito passivo obtém uma vitória na justiça, entendendo que determinado tributo não era devido, e ele vai compensar com outros tributos. Isso é compensação. A lei exige-se lei específica para regulamentar a compensação. Em compensação, duas súmulas são importantíssimas. Primeira súmula do STJ, a súmula 213, que diz que cabe mandado de segurança para fins de compensação. A súmula 394, que é admissível em embargos à compensação. A súmula 460, que é inviável com mandado de segurança para convalidar compensação efetuada pelo sujeito passivo. A 461, que o contribuinte pode optar por receber por compensação ou por precatório. E principalmente a súmula, deixa eu achar aqui, 212, talvez seja a mais importante, que ela veda a compensação em liminar. Por que se veda a compensação em liminar? Se veda a compensação em liminar porque compensação é extinção, que é causa definitiva de extinção do crédito tributário e não pode ser extinto por meio de liminar. Cuidem, especialmente para quem vai prestar o exame da ordem tributária. Não impede que eu garanta por liminar a compensação. O que não se pode por liminar é extinguir o crédito tributário. Essa compensação ficará subordinada a uma condição resolutiva. Se a sentença for procedente, a compensação será convalidada. Se a sentença for improcedente, essa compensação será considerada inválida. Bem, transação. Transação ocorre quando as partes, por meio de mútuo consenso, fazem concessões mútuas. Em direito tributário, as concessões do poder público estão obviamente vinculadas aos limites da lei que instituiu. Obrigatoriamente, transação deve ser autorizada por lei. No âmbito da legislação federal é a Lei 9469. No âmbito dos estados, cada estado estabelecerá as suas regras de transação. Remissão, perdão. Lembre-se, remissão com 2 S é a remissão do Pai Nosso. Remissão dos pecados, é perdão. Remissão com C cedilha é recuperar. Por isso, eu vou ter remissão da execução, remissão dos dias de trabalho do preso lá na lei de execução penal. Remissão com C cedilha é recuperar. Bom, remissão é o perdão. É um ato unilateral da administração. A administração pública não é obrigada a conceder essa remissão. Exige-se lei expressa concedendo remissão. Não cabe remissão por leis gerais ou por interpretações jurisprudenciais ou por interpretações administrativas. A remissão pode ser geral ou individual, como a anistia e a isenção nós veremos, e na hipótese de ser individual, deve o sujeito passivo comparecer perante a administração e obter e formular requerimento, onde será analisada a presença dos requisitos legais para tanto. Conversão do depósito em renda também não tem grandes complicações. Efetuado o depósito lá para fins de suspensão e sendo improcedente a ação, ou na hipótese de pagamento em consignação, procedente a ação vai ser convertida em renda. O pagamento antecipado também do parágrafo 5º do artigo 150, parágrafo 1º e 4º, também extingue, mas é uma causa de extinção sujeita à condição resolutiva, que é justamente a homologação. Decisão judicial e decisão administrativa também vão extinguir o crédito tributário quando expressamente, deixa eu acertar aqui, não sei se vocês viram, como sempre, no caso da decisão judicial, havendo decisão judicial extinguindo o crédito tributário ou decisão administrativa, também vai haver a extinção do crédito. Dação em pagamento, a primeira coisa, dação em pagamento é uma exceção ao próprio conceito de tributo, que o tributo é prestação pecuniária ou que se possa exprimir em dinheiro, mas a Lei Complementar 104 admitiu a possibilidade de dação em pagamento, que é a entrega de um bem como forma de quitação de uma obrigação. Pois bem, no âmbito do direito tributário, eu somente vou admitir a dação em pagamento de bens imóveis. Eu não admito dação em pagamento de bens móveis. Inclusive tem uma ação direta de inconstitucionalidade, a 1917 do Distrito Federal, em que se considerou inconstitucional, por violação ao princípio da licitação, a utilização de dação em pagamento de bens móveis. Consignação e pagamento. Bom,
Não confundir consignação em pagamento com depósito para causa de suspensão. Aquele depósito que suspende o crédito, na verdade, é uma garantia do crédito tributário do sujeito passivo. Ele pode entrar com a ação sem o depósito, de que, com o depósito integral em dinheiro, o crédito está suspenso. Bom, aqui eu tenho basicamente a chamada mora accipiens, ou a mora do credor. No pagamento em consignação ou consignação em pagamento, eu vou ter 3 hipóteses do artigo 64. Recusa no recebimento, subordinação ao recebimento à exigência ilegal ou duplicidade ou pluralidade de credores. Então, o terceiro caso, que é o mais comum, claro, diz respeito, por exemplo, a 2 municípios que exijam do mesmo sujeito passivo a incidência de ICMS. Então, imaginem que uma determinada sociedade presta serviços no município e tem sede em outra, e os 2 municípios estão exigindo pelo mesmo serviço prestado o imposto sobre serviço. Nesse caso, ele tem que entrar com a ação de consignação em pagamento para que o juízo decrete qual dos 2 é o credor efetivo. Transitado em julgado, vai haver conversão em renda. Vamos lá. Prescrição e decadência, ou decadência e prescrição. Bom, decadência está ligado sempre ao direito potestativo, lembre-se disso. Direito potestativo é aquele direito que está fora da esfera de gestão do sujeito passivo. É um exemplo de direito potestativo, é direito de divórcio. Aquela história de eu não quero divorciar não existe. Se um quer, o outro tem que se submeter. Ele pode contestar, mas ele não pode impedir que o outro exerça esse direito. O lançamento é a mesma coisa. O direito da administração em lançar está sujeito ao prazo decadencial de 5 anos, que não se interrompe, não se suspende e não se prorroga. Tem início segundo as regras do artigo 174 do Código Tributário. Já a prescrição, no âmbito do direito tributário, tem a ver com pretensão. Nascida a pretensão, por isso que o Brasil adota a teoria da accionata, surge o direito de exigir essa pretensão. Esse direito de exigir a pretensão, ele tem prazo de duração, que é o prazo prescricional. Pois bem, no direito tributário, o prazo prescricional é de 5 anos. Contados de quando? Da constituição em definitiva do crédito tributário. Quando julgados os recursos administrativos ou na sua ausência. Bem, as causas de suspensão da prescrição estão no artigo 174, parágrafo único, mas, além disso, nós temos que trabalhar com o conceito de que a prescrição tem a ver com a palavra-chave, caminha junto com exigibilidade. No momento em que o crédito não é exigível por qualquer circunstância, não há início de prazo prescricional ou o prazo prescricional encontra-se suspenso. Então, todas as causas de suspensão do crédito tributário também serão causas de suspensão da prescrição. Bom, ao contrário da decadência, que não se interrompe e não se suspende, as causas de interrupção, que são previstas no artigo 174, parágrafo único, as causas de suspensão não têm previsão, porque elas decorrem das causas de suspensão do crédito tributário, ela vai interromper. Qual a diferença básica entre suspensão e interrupção? Na suspensão, o prazo reinicia-se de onde parou. Na interrupção, o prazo é zerado. Então, se a administração pública interrompeu o prazo prescricional faltando um dia, passados 4 anos, 364 dias, esse prazo de 5 anos se renova. As causas de interrupção, lembrando, especialmente da hipótese do inciso 1 do artigo 174, parágrafo único do CTN, que a hipótese do inciso 1 do despacho que ordenar a citação somente aplica-se aos créditos tributários constituídos após a vigência da Lei Complementar 118, que é em 9 de junho de 2005. Os créditos anteriores, o marco interruptivo será a citação real do devedor, e não somente o despacho que ordena a sua citação. Pois bem, suspensão já vimos. Prescrição intercorrente. Gente, prescrição intercorrente, ela decorre do fato de que é aquela que ocorre no curso de um processo. Ela visa evitar que o processo se perpetue e a pessoa fique eternamente sujeita à vontade do Estado. Bem, como funciona a prescrição intercorrente? Na forma da súmula. Deixa eu achar o número da súmula, que eu me esqueci a súmula aqui. Tudo bem. Independente disso, eu vou ter a prescrição intercorrente regulamentada toda com base no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Basicamente, a prescrição intercorrente vai ocorrer como?
Não sendo localizados os bens do devedor ou o próprio devedor, o juiz suspende o processo pelo prazo de 1 ano, findo o qual, se não forem encontrados os bens, e nesse prazo de 1 ano fica suspensa a prescrição, findo esse prazo, se abre vista à Fazenda Pública, não havendo novas diligências positivas, os autos voltam ao arquivo por 5 anos. Passados esses 5 anos, abre-se nova vista à Fazenda, salvo se no âmbito da União estiver abaixo de R$20 mil, que é o valor para fins de mínimo para fins de execução, abre-se vista à Fazenda Pública para que se manifeste. Não havendo manifestação, a Fazenda Pública o juiz vai decretar a extinção da prescrição. Basicamente seria isso. Pessoal, vou fazer outro vídeo daqui a pouco, a gente volta daqui a pouco.